De garrafa. Hoje tem garrafa. Amém. Hoje tem garrafa. De café, amiga. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre nós. Amém, amém. E aí? Vou ler uma Primeiro dia. mensagem aqui. Você vai, Tá. você vai dar seguimento, mas eu vou ler uma mensagem para nós desse mês. É uma mensagem que o Senhor ele me deu para a nossa semana, para nosso mês, né? E que nós descansamos nele, porque Uhum. ele é o nosso escudo. A mensagem ela tá em Gênesis 15, no primeiro versículo. Uhum. E um trecho do primeiro versículo fala assim, né? Depois dessas coisas que o Senhor falou a Abraão ali numa visão, o Senhor tinha falado com Abraão ali, né? Sobre a terra, sobre os montes, né? Ele já tinha ali se separado, ido ali sozinho, sem Ló, e Deus falou assim com ele: Não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Amém. Então, essa mensagem, mulheres, leva para vocês, porque não tenhamos medo. O Deus que nós servimos não é Deus de medo, é Deus de força, é Deus de coragem, né? É Deus que ele vai à frente. Ele é o nosso escudo. Então nós temos a certeza que nós estamos protegidas por ele, né? E grande será a recompensa, grande será as coisas que ele vai fazer nas nossas vidas, não para nós, para que as pessoas vejam o Deus que nós servimos. Amém. Amém. Pode seguir com oração. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço permissão para entrar mais uma vez na Tua presença, te agradecer por esse dia, por esse mês que o Senhor está nos dando, Pai. Deus, que seja um mês muito abençoado em todas as áreas de nossas vidas, mas que acima de tudo possamos ver a Tua face, criar um relacionamento íntimo com o Senhor, ter uma dependência no Senhor, não em pessoas, mas no Senhor, Pai. Eu oro, Deus, que o Senhor conduza nossos passos, nossos caminhos. Pai, que o Senhor blinde nossas vidas, Pai, que o Senhor acampa os teus anjos, Pai, na nossa vida, independente, Deus, de qualquer situação que possamos estar vivendo, Pai, que de fato possamos viver a confiança plena que o Senhor está totalmente no controle de nossas vidas, Pai. Que possamos seguir sem medo, Pai, Glória a Deus. sabendo que o Senhor está em cada passo, que possamos ter uma vida de acordo com a tua vontade, Pai, que possamos também diariamente, Deus, analisar a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, Pai, que possamos decidir, Pai, vivemos de acordo com a sua vontade, Pai. Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor nos ajude também, Deus, a nos perdoarmos. Tantas vezes temos essa dificuldade, Pai. O Senhor já liberou perdão, o Senhor já deu a palavra, o Senhor já. Mas muitas vezes, muitos de nós ficamos presa no passado, insegura e nos julgando, esquecendo o nosso próprio juiz, Pai, onde o Senhor já nos abençoou, já nos perdoou, Pai. Pai, que o Senhor possa nos presentear, Deus, com amigos que vêm do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos guiar, Pai, colocar anjos através das pessoas em nossas vidas, que possa ser canal de bênção, Pai, canal de revelação, canal de repreensão, Pai, para que a nossa caminhada, Pai, seja mais leve, Deus, e que possamos nos fortalecermos, Pai. Eu venho entregar nossas famílias, Pai, nossas vidas, todo o nosso dia nas suas mãos, Pai. Em nome de Cristo, eu te agradeço por esse tempo aqui, Deus, por esse momento com Zaira, Deus, pelo coração dela, dessa iniciativa, mas acima de tudo, compromisso dela com o Senhor, Pai, com as pessoas, Pai. Pai, que o Senhor mantenha o coração dela assim, que o Senhor
possa nos inspirar também, Pai. Eu te entrego, eu te agradeço por tudo, em nome de Cristo, Pai Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu estava lendo, tem a ver aqui no celular, porque a linguagem, a linguagem do celular é a que eu gosto mais, mas eu não consigo mexer nele agora. Mas aqui fala sobre, eu queria falar em Provérbios 27:9, sobre o benefício das amizades que vêm de Deus, né? Fala assim, esse texto é assim: perfume e incenso traz alegria ao coração. Dos conselhos sinceros do homem nasce uma bela amizade. Tem uma outra linguagem que fala assim, que as amizades, assim como o perfume alegra a vida, as amizades sinceras trazem ânimo para viver, ânimo para viver. E, de fato, amizades sinceras são aquelas que Deus coloca nas nossas vidas. Porque tem aquelas que a gente puxa para a gente, devido ao nosso momento que a gente está vivendo, porque às vezes a gente quer uma validação, né? A gente quer que alguém concorde com a gente, principalmente quando a gente está errando, quando a gente está cometendo algum tipo de pecado que não agrada a Deus, aí a gente quer apoio, aí a gente quer aquela amiga legal, mesmo sabendo que a gente está indo para um buraco, mas a gente tem uma amiga para dizer assim, aqui a gente escolhe, né? No sentido assim, das emoções. Na verdade, o que o nosso coração emocional, o nosso pecado escolhe. Ah, ela me entende, ela me aceita do jeito que eu sou. Mas uma amizade sincera, ela vai te aceitar sim do jeito que você é, mas ela vai te ajudar a, a construir a mulher que Deus quer que você seja. E nem sempre ela vai concordar com você. Uma amizade que vem de Deus, ela vai confrontar você. Ela vai falar para você quando você está errada. Ela vai te escutar, ela vai te aconselhar, ela vai te ouvir, mas ela também vai te confrontar. Porque, afinal de contas, se ela não for assim, ela não é uma amizade que vem de Deus. Porque como é que Deus trata a gente? Através das pessoas, né? Que eu saiba, assim, por mais que a gente tenha uma intimidade profunda com uma pessoa, mas Deus trata a gente através das pessoas. E às vezes, durante muitos anos da minha vida, eu busquei amizade que falava que eu queria ouvir, que concordava comigo, que acolhia os desejos do meu coração. Mesmo, às vezes, até eu me questiono, mas como é que você me dá um conselho desse que você sabe que isso vai destruir a minha vida? Entende? Ah, mas está te fazendo feliz. Então, eu já vivi essa experiência. Né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é casada e começa a se interessar por algum homem que não é o marido dela. Tem amizades que vai te empurrar para esse relacionamento. Amizades, né? E se a gente não se vigiar quem está ao nosso redor, a gente cai, né? A decisão é nossa, mas a influência ela tem um peso muito grande na nossa vida. Essa conversa dizer assim, eu não sou influenciada por ninguém, é sim. Ou você influencia ou você é influenciada. Então, por isso que para você tem que escolher as pessoas que andam com você. Como é que você escolhe essas pessoas? Ah, Deus manda para você? Sim, mas você vai verificar se aquela pessoa realmente tem amizade de Deus, se os valores dela têm a ver com que Deus, com os valores de Deus, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, é uma pessoa que não segue os conselhos dos maus, né? Como a Bíblia fala, que não engana. Então, se essa pessoa tem não é uma pessoa alguns valores ela precisa ter para vir de Deus. Precisa ter princípios, né? Isso, ela não vai ser perfeita, mas ela tem que ter algumas coisas, né? Ela não fez comigo, mas ela faz com outra pessoa, ela vai fazer com você. Com certeza. Porque é o caráter dela, entende? Então, mas ela me escuta quando eu estou passando por dificuldade. Mas será que quando você brilhar, quando você estiver lá em cima, ela vai te apoiar? Porque também é aí onde entra, sabe? Eu tive essa experiência também. Quando eu queria, e você também deve estar tendo isso. Quando você cresce, e aí aquela amiga que quando estava com você, amiga quando está numa dificuldade, ela está comigo, tá certo, mas quando você crescer, ela também vai continuar contigo. Porque a amizade era por você,
é tão verdadeira que, não, que ela não vai ter inveja de você, Amém. entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado e se blindar, sabe, Sária? Porque muitas vezes vem por engano. É igual relacionamento, para quem está solteira, é o meu caso, né? Então, se a gente não se vigiar, a gente tem que se bloquear para onde a gente vai. E a gente tem que se anteceder ao inimigo, porque o inimigo ele vai usar tudo, ele vai usar pessoas, principalmente as amizades. Né? Eu conheci pessoas que, quando você não tem uma firmeza em Deus, você é levado pela onda do mar. E aí, e ninguém está seguro 100% dessa firmeza, porque depende todos os dias você decidir acordar, depender de Deus diariamente. Essa semana, eu passei por uma situação que um dia anterior eu falei assim, cara, eu estou num momento tão bom da minha vida, porque eu sempre tenho muitas dificuldades, né, de domínio próprio, né? E eu passei, aqui em Natal é assim, é uma guerra todos os dias, né? Eu tenho que lidar com muita gente, e são pessoas das minhas emoções, e eu convivo, então assim, eu tenho que ter vigiar o tempo inteiro. E aí eu tava super em paz, só que um dia anterior eu precisei me controlar numa situação, duas vezes, né? Controlar. No dia seguinte, eu perdi o controle, perdi mesmo o controle, porque eu já estava assim, no meu limite, porque. E eu sei que o fato de eu estar nessa coisa de sozinha, no sentido assim, não ter ninguém para me conter, para me acalmar, vamos orar, isso faz muita diferença. Então, assim, peça a Deus amizades que venham do céu. E quando ela chegar na sua vida, você observa, não, o que essa pessoa quer comigo? Qual é o interesse dela comigo? Isso tem um peso muito grande, sabe? Quando eu fui morar aí, que a Jennifer e a Fabrícia se aproximaram muito de mim, e hoje são minhas amigas do céu mesmo, que elas não falam o que eu quero ouvir, elas falam a verdade, mas também quando eu estou desanimada, elas mostram a mulher que eu sou. Fabrícia, essa Fabrícia atual agora é a Fabrícia de agora, falando de outra Fabrícia, né, que é do Espírito Santo. A Fabrícia também tem sido uma amiga, mas falando de Jennifer e Fabrícia. Eu cheguei em São Paulo totalmente cheia de mazelas, né? Cheia de medos. E ainda tem alguns, claro, mas e tem alguns que vão andar com a gente, por isso que Deus fala o tempo todo, não tenha medo, não tenha medo. Por que ele frisa tanto isso? Porque o medo, a gente acorda e o medo vem todos os dias, é por isso que a gente não tenha medo, não tenha medo. Porque se não fosse algo tão forte na nossa vida, Zara, não é necessário ter tanta escritura, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não é necessário isso. Né? Só se frisa algo, a gente se frisa algo o tempo todo, porque a gente tem muito medo. E eu lembro quando a Fabrícia, lá do Espírito Santo, que não está mais no MAD, e a Jenny se aproximaram de mim, e elas vieram realmente dos céus. E elas vieram para cuidar de mim. E eu olhava para elas e eu falava assim, não, mas por que essa menina quer de mim? Porque as duas super ricas, elegante, sabe? E aí eu comecei a... E aí Deus usava elas para me confrontar e me dar conselhos também, conselhos, e eu sabia que aqueles conselhos era a direção de Deus, né? Quer dizer, mas aí vinham as dúvidas, né? Mas será? Eu comecei a pensar, não, peraí, o que elas querem? Aí eu comecei a observar a vida delas, as atitudes delas. E aí eu vi realmente a amizade que vem dos céus. Então, tem que ter muito cuidado. Eu também já fui envolvida em relacionamento e amizade. Quando eu falei relacionamento é amizade. Que estava ali para me ouvir, né? Quem fala muito, que é o meu caso, tem uma necessidade de ter alguém para ouvir. Escutava, concordava. Principalmente em coisas que ia me afastar do mal, que me afastar de Deus. Coisas que seriam... Às vezes até... Eu tinha até momentos, assim, de consciência. Eu falava assim, mas como é que você me aconselha um negócio desse? Você sabe que isso é um buraco. Não. Mas Deus vai fazer um milagre. Entende? Então, tenha muito cuidado com isso. E eu peço muito a Deus me dê. E se não vier do Senhor, não venha. Me ensine, né? Ensine a caminhar. Então, peça a Deus as amizades, mas também queira ser uma amizade divina. Porque você vai pedir e você não é uma amizade. Você só é aquela amizade do oba-oba, do tapinha nas costas, das palavras bênção de profética.
Você só amizade, né, tipo assim, do oba-oba, de chegar para você e falar, olha, minha irmã, vai dar tudo certo, você é uma bênção. Não. Gente, por trás de muitos elogios, desconfie, sabe? Uma pessoa que só chega para você e só te elogia, te confronta, isso não é uma amizade, isso é uma bajulação. Lógico, tem momentos difíceis. Eu e Zara, a gente temos essas conversas. Eu falo muito das coisas que eu vejo, né? Falo também, né, das coisas que eu vejo que Deus pede dela, mas eu também falo muita coisa do lado positivo dela. Apresento o espelho, né? Eu não, assim, apesar de eu ter muitas lutas na minha vida, mas eu aprendi a ter muita coragem, né? Eu decidi todos os dias ter coragem, né, Zara? E aí eu sou muito empurrão, minhas amigas. Você vai, e se der errado, você volta e começa de novo. Mas eu também falo muito do que eu vejo no caráter dela. Mas não é para criticar, é para que ela se torne a mulher mais parecida com Cristo. Porque graças às pessoas que Deus colocou na minha vida, que tiveram a coragem de falar o não para mim, tenho sido tratada. Então, não se iludam com oba-oba. Desconfie, sabe? De amizades que só te bajulam, que só dizem o que você quer ouvir, que alegram o tempo inteiro o teu ego. E tem mais, e observe o que essa pessoa está te oferecendo, sabe? Amizade que você tem que caminhar, tem que bancar, isso não é uma amizade. Então, peça a Deus isso, mas decida também ser amiga que Deus deseja abençoar as pessoas. Se entenda como um privilégio também, sabe? Hoje, antigamente eu era tão. Quando eu falo antigamente, é 2, 3 anos atrás. Eu era tão carente nisso que eu sentava, eu deixava de fazer coisas da minha empresa, coisas para estar com a minha filha, para tomar café, para estar com alguém, porque eu queria me sentir útil. Ai, a pessoa me chamou para tal lugar. Mas a minha carência, por isso que a gente tem que se tratar muito com Deus, depender muito de Deus, né? Mas essa carência de querer ser validada me fazia fazer coisas que não tinha nem sentido. Hoje, a coisa mais importante, o tempo precioso que eu tenho que estar é com a minha filha. Minha filha. Então, assim, do meu trabalho, é minha filha. E muitas vezes eu deixava de estar com a minha filha para estar em um evento, um lugar que eu já sabia que não tinha a ver comigo, mas eu ia, não, mas a pessoa teve consideração. Será, né? Será que se você fosse uma coitadinha, uma Maria Ninguém, sabe, uma jornada, se você não tivesse um nome, não tivesse dinheiro, não tivesse status, será que te convidariam tanto? Então começa a pensar isso. Então, eu considero isso também. Eu tenho amigas que estavam comigo nos momentos difíceis, mas quando eu cresci, não suportou. Mas eu tenho amigas também que continuaram. Isso Essa sim. é super interessante. A gente precisa pedir para Deus esse discernimento, né? Sim. Porque esse discernimento vem dele. Então, nós precisamos pedir para ele nos discernir exatamente dos lobos, né? Isso. Ali, dos lobos em forma de cordeiro, porque realmente nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos. Sim. Só o Senhor mesmo para ser o nosso escudo, né? Para nos proteger, nos dar discernimento, sabedoria ali, para como nós vamos, muitas vezes, até a forma da gente dizer um não é uma sabedoria. Sim, entendeu? sim. E é exatamente sobre isso. Eu peço para Deus muito isso. Eu peço para Deus me discernir, colocar no meu coração sabedoria também para lidar com algumas situações que eu não tenho, eu não sou perfeita, né? E colocar no meu caminho pessoas que é conforme o coração que ele quer para mim. Porque também existe amizades que elas são amizades para te levar até um certo momento. Isso. Daquele,
daquele momento ali para outro, ela já não faz mais sentido. E é difícil a gente aceitar que acabou. Exatamente. E É às vezes a difícil. gente fica remoendo, remoendo, Insistindo. remoendo muito aquilo ali, e aquilo atrapalha o processo nas nossas vidas, Verdade. entendeu? Então nós precisamos pedir para Deus, literalmente, esse discernimento, falar, Senhor, me protege, né, da intenção do coração das pessoas que eu não consigo ver, e me dê discernimento para me saber quem é que precisa estar comigo neste momento da caminhada. Acho que essa mensagem que você trouxe, Sônia, foi fantástica, porque muitas vezes a gente fica realmente querendo as pessoas que vai nos vangloriar, que vai aumentar o nosso ego, Nosso ego, que vai dizer que a entendeu? gente é muito legal. E a gente esquece das pessoas que nós necessitamos para nos preparar ali nessa Uhum. caminhada. Sim. Amém? Amém, amiga. Foi muito bom. Tiago fala sobre isso, Neide, verdade. Ele sempre fala sobre essas questões mesmo, né? Para nós termos esse discernimento, né? Ter Sim. ali, saber o nível das pessoas, o nível né, das amizades. Porque Sim. às vezes as coisas que acontecem com nossas vidas é porque nós demos permissão. Sim. Na verdade, eu acho que 80% é a gente que libera. Sim, Eu digo a você, ou até mais. O resto de fato, o acaso. O resto é o que não está no nosso controle, mas a maioria é a mesma coisa. Deus, o milagre, ele tipo assim, as pessoas querem viver em base de milagre. Mas o milagre não é 80%. 80% é nossas decisões. Fazer o exatamente. milagre que Deus já nos entregou. Mas é isso. Que possamos ter amizades que vêm do céu e que possamos ser as amigas também que seja do Sim, céu. amém. Tá? Então, tenha um dia Amém. abençoado, uma semana Dia abençoada. abençoado, semana abençoada. E amanhã nós estamos aqui novamente, 6 horas da manhã, para orarmos ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Excelente dia, mulheres. Que a paz do Senhor seja sobre vocês. Tchau.